ambos são adolescentes que começam sua história com uma faixa etária parecida, suas personalidades são similares, que fazem parte de uma equipe com outros adolescentes e que já tiveram uma versão mais velha que foi descanonizada. O Michelangelo já demonstrou possuir características físicas sobre-humanas, artes marciais, por ter sido treinado desde a infância em Ninjitsu pelo mestre Splinter, domínio de armas, principalmente com o Nunchaku, mas também demonstrou saber usar outras armas, inclusive alienígenas, maestria furtiva, conseguir invadir locais sem ser percebido, regeneração baixa, ao recuperar os dentes em algumas horas após lutar com o Baxter Stockman, reação instintiva, poder reagir a golpes sem vê-los enquanto ouvia a música, poder da fúria, muitas vezes as tartarugas tiveram um aumento nas estatísticas ao ficarem enfurecidas, e resistência à eletricidade, que foi demonstrado tanto pelo Michelangelo quanto por outras tartarugas que sobreviveram a serem eletrocutadas. Ele costuma carregar dois nunchakus que podem se transformar em kusarigamas, bombas de fumaça, estrelas ninjas e um gancho de escalada. As tartarugas de 2012 se escalam à forma base das tartarugas de 1987, que podiam abrir um grande buraco no Tecnodromo, calculado como nível edifício pequeno. O Michelangelo se escala com seus irmãos, que podem derrotar o Dogpaldi, que resistiu a uma explosão calculada como nível edifício pequeno. Podem causar dano no Treg, que tem um feito calculado com cidade pequena, e podem prejudicar a Quimera, que sobreviveu a uma explosão de uma montanha, calculado como nível cidade pequena. Também é comparável com a forma base das tartarugas de 2003, que podiam ferir o Ultron Destruidor, que sobreviveu à explosão de sua base, calculado como nível cidade. O Michelangelo, também junto dos seus irmãos, podiam derrotar os dragões roxos com poderes do Rushan, que quando o Michelangelo, o Leonardo e o Rafael adquiriram os poderes do Rushan, foram capazes de criar uma grande tempestade que foi calculado entre 4,97 quilotons a 793 megatons, o que é nível cidade pequena a montanha, respectivamente. O Michelangelo já desviou de flechas a queima-roupa, se escala Leonardo, que podia se mover a Mach 8,5, desviar de raio, calculado com Mach 166, desviar de um canhão de energia Quang, calculado de 37 a 82% da velocidade da luz, é comparável à sua versão de 2003, que desviava do ataque do Silver Sentry, que é calculado como Mach 1722 e também podia desviar de laser, e as suas versões de 1987, que pode bloquear um laser calculado como 59% da velocidade da luz. É comparável com as tartarugas de 87, que resistiu aos efeitos de uma máquina de gravidade que fez um ônibus ser esmagado. É comparável com as tartarugas de 2003, que existiu um ataque da espada Tengu do Destruidor, que foi calculado causar explosões de 0,17 toneladas de TNT. E o Michelangelo de 2012 aguentou golpes do Destruidor e do Super Destruidor, que eram mais fortes que ele. Michelangelo, assim como seus irmãos, foi treinado desde a infância pelo mestre Splinter no ninjutsu. O Michelangelo é capaz de enfrentar lutadores habilidosos como o Fish Face, que é um lutador de capoeira, e o Hazar, que foi discípulo do Destruidor, quando era humano. E até foi capaz de enfrentar o Super Destruidor, mas ainda era inferior a ele. A Alex demonstrou possuir características físicas sobre-humanas, artes marciais, mimetismo e evolução reativa, que eu vou explicar depois, domínio de armas, ela consegue usar equipamentos que nunca tinha usado antes, ela também mostrou saber lutar com armas brancas, maestria furtiva, ela frequentemente demonstrou ser capaz de infiltrar em lugares e pegar guardas de surpresa, acrobacia, ela sabe técnicas e manobras acrobáticas, além de ser capaz de saltar por telhados,
interação não física. Espiões como a Alex podem destruir criaturas de dados. Maestria veicular, ela pode dirigir carros durante perseguições em alta velocidade e também já pilotou uma aeronave. Tom força ilimitada, ela conseguiu achatar e esticar seu corpo. Controle corporal, usando uma técnica de yoga, ela conseguiu soltar o corpo o suficiente para escapar de algemas. Precisão, ela foi capaz de chutar uma bola de futebol precisamente em uma escada à distância. Resistência ao frio, aguentou ficar submersa dentro de um lago congelado. E resistência à manipulação da alma. Em seu universo, as pessoas são capazes de sobreviver sem suas almas, mas como consequência, isso as fará entrar em um modo berserk, querendo apenas destruir. Para não ficar aqui citando os 2 milhões de equipamentos que ela já usou ou tem acesso ou que outros espiões já usaram, vou apenas citar os que ela usou com mais frequência, que foi o batom laser, o cinto com rapel, a mochila jato e o pó compacto, que serve para alterar as roupas dela, criando um disfarce, analisa a amostra de DNA e pode acessar o banco de dados da UP. Ela já chutou um leão com tanta força que quebrou uma parede. Quando estava sendo controlada mentalmente, podia chutar bolas de futebol com tanta força que pegava fogo e atravessava o casco de um navio. Podia derrotar esse cara, que aguentou uma grande explosão e saiu praticamente ileso. Alex também se escala a outros agentes da UP, como a Sam e Clover, ao Martin Mystery e aos protagonistas de Os Incríveis Espiões. Isso é importante porque durante o treinamento da UP, os agentes precisam derrotar um robô gigante, com as teias cortando as pernas desse robô. Também se escala um ex-agente que sobreviveu a uma explosão do tamanho de um prédio que criou uma grande cratera, calculado de 0,31 toneladas de TNT a 62,8 toneladas de TNT. Se escala o Lee, Megan, Mark e Tony, que juntos quebraram um grande pedaço de um iceberg, e é o Martin Mystery, que sobreviveu a isso. Nice catch. Esse feito do Martin foi calculado como 710,67 quilotons de TNT, o nível cidade grande, a 727,28 megatons de TNT, o nível montanha. A Alex pode se mover tão rápido que parece ser um borrão. Ela pode enfrentar inimigos que reagem ao batom laser, que assim como lasers reais se movem em linha reta e podem ser refletidos. Deve ser superior a agentes figurantes de Martin Mystery, que reagem ao que é citado ser laser. Ela já desviou dos disparos do The End, que foi citado serem laser. Se escala a Clover, que desviou vários lasers com espelho. Se escala o Tony, que desviou de ataques que foram citados serem laser. E se escala Mega, Mark e Tony, que podiam reagir e enfrentar oponentes, enquanto usavam caneleiras que permitiam eles se moverem na velocidade da luz. As três já resistiram a uma explosão do tamanho de um estádio, e a Alex já aguentou o disparo de um equipamento que transformou um tornado de areia em vidro. I hope the solar roller shades are all charged up! E isso foi calculado como 2,12 quilotons de TNT. Elas também saíram ilesas de estarem muito próximas de uma explosão do tamanho de uma montanha. A Alex aguenta golpes de personagens tão fortes quanto ela e se escala a um Martin Mystery. A Alex recebeu treinamento em artes marciais da UP.
Ela demonstrou saber karatê, já citou saber taekwondo e taibo, que não é uma arte marcial, mas sim um método de treinamento criado pelo ator e lutador Billy Blanks, que mistura movimentos de taekwondo, boxe, karatê com ginástica aeróbica, mas eu vou considerar aqui. Ela demonstrou ter evolução reativa durante sua primeira luta com um cosmonauta. Ele derrotou facilmente as três juntas, mas foi só elas escaparem de uma armadilha que a Alex e a Sam derrotou esse cosmonauta na porrada com facilidade. Elas também demonstraram ter mimetismo, tendo aprendido a técnica liquidificador fatal do Jerry após ter visto apenas uma vez. A Alex já enfrentou agentes mais experientes que ela. Junto da Sam e da Clover, derrotaram espiões com treinamento em Kung Fu e teve um breve enfrentamento contra uma mulher que havia roubado o talento de vários faixas pretas. Analisando o que ambos têm à disposição para usar nessa batalha, a maioria dos poderes de ambos não seriam úteis, mas a Alex teria vantagem nesse aspecto por conta do mimetismo e da evolução reativa. Na questão dos equipamentos, a vantagem é do Michelangelo, que a maioria dos equipamentos dele serve para combate, enquanto que os da Alex é focado mais para investigação e infiltração. No aspecto da potência de ataque, ambos estão na mesma categoria, porém com uma leve vantagem no Michelangelo. Em velocidade, a vantagem é da Alex, mas o Michelangelo não fica muito atrás. No quesito marcial, a vantagem é do Michelangelo, mas também não é tão grande assim em relação a Alex. Em uma luta bem equilibrada, mas por conta da velocidade ser difícil da Alex ser acertada pelos golpes do Michelangelo. E por conta do mimetismo e da evolução reativa, eu acho que acabaria superando o Michelangelo. E por conta disso, eu acho que a Alex sairia vencedora.